A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais uma escola bíblica dominical com o projeto EBD Shekinah na sua casa. Eu sou a irmã Leia Lima, membro do campo do Quinoá, uma igreja pastoreada pelo pastor Francisco do Nascimento Rolim, e estou superintendente da escola bíblica dominical na congregação Shekinah com o nosso querido pastor Elias Chagas. Nós já estamos na nossa quarta lição do segundo trimestre de 2021, com o tema principal para essa revista, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta é a nossa revista desse trimestre. Já estudamos a primeira lição, a segunda lição, a terceira, que foi de domingo passado, e agora nós estamos na quarta lição com o tema dons de poder. Esse tema é um tema bastante relevante para a nossa igreja, é um tema bastante relevante para os cristãos, para todos nós que servimos a Deus. E aqui, meus irmãos, eu trago o texto áureo que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa citação se encontra lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 ao 5. E a verdade prática vai dizer que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 4, 9 ao 11. E os irmãos podem pegar também suas Bíblias, e aí nós vamos vendo justamente a classificação dos dons de poder, que são os dons que nós vamos estar estudando aqui na nossa revista, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 9 vai dizer: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Glória a Deus por isso. Então, o Espírito é o mesmo. Os dons de poder, aqui vai deixar bem claro que é a segunda classificação dessa lista de Paulo. E aqui ele vai deixando claro a classificação dos dons de poder. Quais são esses dons de poder? E aí você vai ver no versículo 9, você pode grifar quando diz que há o outro pelo mesmo Espírito a fé. Então veja que aparece a fé. E há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Você pode grifar dom de curar. E há outro a operação de maravilhas. Faça um grifo também onde está escrito operação de maravilhas. Esses três dons, eles são os dons justamente que se encaixam no dom de poder. Os dons de poder. Então, esses três é que classificam os dons de poder. Você pode ver que fé é o primeiro dom que aparece. É como se fosse um carro-chefe. A fé é como se fosse o carro-chefe para trazer, para explicar, para falar do dom de poder. Então, quando se fala de dom de poder, você já pode classificar como fé, dons de curar e operação de maravilhas, fazendo parte dos dons de poder. Então, os dons de poder, meus irmãos, são dádivas concedidas aos crentes com esse objetivo de manifestar a glória e o poder de Deus entre os homens. Segundo o pastor e escritor Elienay Cabral, os dons de poder, eles são exatamente as capacitações extraordinárias concedidas à igreja.
a Igreja de Cristo. Para quê? Para a realização da missão proclamadora do Evangelho da Graça. E ele ainda diz mais em um de seus textos, dos seus escritos: sem dúvida, por meio desses dons, a Igreja de Cristo, ela habilita-se a realizar o sobrenatural no reino natural, levando os pecadores a aceitar o Evangelho e demonstrar ao mundo o poder de Deus. E quais são? São justamente esses 3 dons que aí eu falei para os irmãos e foi classificado dentro de 1 Coríntios, que nós acabamos de ler na nossa leitura bíblica. Dons da fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas, que é o que a nossa revista vai trazendo para nós como o fundamento para essa lição de número 4. Vamos estar estudando esses 3 tópicos em especial. Então, meus irmãos, nesta lição nós vamos estudar a respeito dos dons de poder. Nós vamos ver como eles são necessários à vida da igreja. Então, se você deseja receber, se você deseja usar esses dons, com certeza, meus irmãos, você tem que buscar com fé e com oração. Vamos para o primeiro tópico, o dom da fé. Logo de início, você encontra uma pergunta em sua revista: o que significa fé? A palavra fé, etimologicamente falando, meus irmãos, significa confiança, significa persuasão firme, uma convicção fundamentada no ouvir. Então, o vocábulo ele é encontrado 244 vezes nas páginas do Novo Testamento. O dom da fé é uma plataforma para a operação dos dons de poder. E para ser usado nessa determinada área, deve-se cultivar uma fé extraordinária, como eu já mencionei aqui, crendo que Deus pode realizar milagres, sinais e maravilhas, independentemente de nossa fé. O querer e o efetuar pertencem somente ao nosso Senhor. E nós, na verdade, somos apenas meros instrumentos para ser usados por Deus, quando nos colocamos no lugar para sermos usados. Então, várias são as áreas que pode ser atuado a fé. Nós podemos exercer a fé quando nós vamos evangelizar, nós podemos exercer a nossa fé quando vamos visitar um doente. Isso é exercitar a fé, é a fé em atuação, no trabalho com os enfermos, na liderança do departamento, no círculo de oração, junto com os jovens, na mocidade, os adolescentes. Tudo isso é a sua fé, meus irmãos, em ação. E nós precisamos colocar a nossa fé sempre em ação. Nós devemos ensinar que o crente ele deve tomar a sua cruz e gerar no povo, e não gerar no povo uma fé apenas ilusória, mas nós precisamos viver um cristianismo sabendo que Jesus já morreu na cruz e ele já ressuscitou. Então nós não pregamos mais um cristianismo sem cruz e uma cruz sem Cristo. Nos últimos anos, com o advento da teologia da prosperidade, algumas igrejas foram invadidas pela confissão positiva, a teologia da fé, aquela em que as palavras têm poder, num cenário que declaram que a miséria e a doença não provém de Deus e que o crente que ficar doente ou tomar remédio é porque está sem fé ou com o pecado não confessado. Então, nós precisamos ter muito cuidado que diante desses argumentos, nós até vemos, meus irmãos, nós podemos citar os casos de Jó, que passou por uma grande provação para que pudesse crescer. Você pode estar lendo em Jó, no capítulo 42, no versículo 5. Os casos de enfermidade de Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, do rei Zedequias, como também as depressões, passadas por Elias, Moisés e Jonas, observando que esses personagens passaram por uma crise psicossomática, um estresse seguido de depressão. Isto sem falar no nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por uma angústia ou até mesmo uma tristeza profunda de sua alma. Nós lemos isso em Marcos, no capítulo 14, versículo 34, transmitindo-nos a ideia de que
Até mesmo o Senhor Jesus, meus irmãos, estava sujeito aos problemas que acontecem no dia a dia, como ele mesmo afirmou lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, onde ele fala: no mundo tereis aflição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando se refere à nossa cruz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode ler isso em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 24. Então, ensinar que o crente não deve tomar a sua cruz é gerar no povo, meus irmãos, uma fé ilusória. É viver um cristianismo sem cruz e uma cruz sem Cristo. Ou seja, o evangelho que não salva, pois não trata. Esse modismo de crente que não pode enfrentar os problemas e quando enfrenta lutas é porque precisa de uma cura interior. Meus irmãos, isso é negar completamente o sacrifício de Jesus na cruz. Ele levou sobre si as nossas imperfeições e nos tornou livres. Você pode ler isso em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Então, os defensores desses modismos deveriam se refletir sobre o seguir a Cristo, pois a teologia da aprovação também faz parte da espiritualidade cristã, pois nós somos provados para nós sermos aprovados. E nós, quando estudamos essa lição de número 4, nós vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos compreender que o Espírito Santo atua o tempo inteiro em nossas vidas. E o Espírito Santo, Jesus, ele nos deu, ele nos entregou um fruto do Espírito, entregou para nós a fé, para que nós possamos acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos porque sabemos que ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida. E nós vimos alguns exemplos bíblicos do dom da fé. Quando Deus guiou ali o povo de Israel na saída do Egito, se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó. E Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Que coisa maravilhosa! Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício da fé, meus irmãos. Do exercício da fé. A fé em atuação. Glória a Deus. E nós precisamos estar firmes nesse propósito, né? Então nós vamos ver aqui também no tópico 2, dons de curar. O que são os dons de curar? Então, meus irmãos, a própria revista vai dizendo que são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão ela está no plural, dons de curar. Deus é quem cura e Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Então, os dons de curar. O Senhor Rafá, que é o Senhor que cura, o Senhor que traz a cura sobre a enfermidade. E nós podemos ver também lá na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, quanto aos dons de curar, fala que são manifestações do poder do Espírito Santo, que opera de maneira multiforme para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma, aquelas dores psicossomáticas, sempre concedidas essa cura pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrá-la. Então, o Senhor Jesus é quem desce com o Espírito Santo para que a pessoa que vai ministrar traga, de algo de Deus e que traga algo que esse dom possa se manifestar, pois é Deus, somente Deus é o Deus que cura e é somente Ele, que faz a seleção perante a sua glória.
E nós somos gratos a Deus, porque nós cremos num Deus Rafá, um Deus que cura, num Deus que opera ainda em nosso meio. E o ministério de Jesus, ele foi repleto de manifestações de cura. O Senhor livrou muitas pessoas de moléstias, de enfermidades. Quando ele enviou ali seus discípulos para pregar o evangelho, ele disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Glória a Deus. Esta referência está em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ao 18. Então, o Senhor, ele quis usar seus servos para manifestar seu poder entre as pessoas que vivem escravizadas com o pecado. Por isso, os dons de curar, meus irmãos, são tão importantes. Como diz o pastor Elinaldo Renovato, é interessante notar, ele fala isso em um dos seus livros, e é interessante notar que todos os outros dons estão no singular, mas os dons de curar estão no plural, né? Ele vai falando aqui que a fé como dom, e aí quando vai falar sobre os dons de cura, a gente encontra essa palavra no plural. Então, não há, portanto, um dom de curar, mas uma variedade deles. E aí eu trago uma citação aqui de David Lean, que ele diz: muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos e em ocasiões específicas. Elianai Cabral afirma assim: a palavra curas, no plural, indica que a pessoa dotada de dons de curas tem a graça do Espírito Santo para orar pela cura de tipos distintos de enfermidade em todos o tempo em que a igreja estiver na terra. Então, os dons de cura, já está dizendo, dons de cura são para ocasiões específicas, para satisfazer a necessidade de casos específicos e em ocasiões específicas. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, algumas curiosidades sobre esses dons de curar. Segundo a Bíblia e segundo a história, os dons de curar, eles não ficaram restritos somente aos dias apostólicos, não. Os dons de curar, eles fazem parte das dádivas de Deus concedidas à igreja. E ela é uma ação especial do Espírito Santo. E esse dons de curar, ele tem o objetivo de amenizar o sofrimento humano. Nós vemos que, pesquisando sobre a ressurreição de pessoas, de milagres dentro da igreja, nós podemos ver lá na África, e eu me lembrei isso agora, que lá na África, se você for pesquisar, você vai ver que muitas pessoas, acontece a ressurreição de muitas pessoas. Muitas pessoas morrem e os irmãos oram e voltam à vida, né? E aqui eu não estou falando especificamente sobre os dons de curar, né? Mas eu estou falando justamente sobre o dom da fé que a pessoa tem, né? Aquela pessoa que ora tem o dom da fé, ora pelaquela pessoa que está morta e ela ressuscita. Então, como Jesus fez ali com Lázaro, muitas pessoas ficaram maravilhadas, muitas pessoas ficaram ali perplexas ao ver Lázaro levantar dentre os mortos. E na África nós podemos ver também isso acontecer, pessoas que voltam a viver. E isso acontece porque aquele que ora com o dom da fé, tem o dom da fé, acreditando que aquela pessoa vai ressuscitar. E muitas pessoas na África também recebem curas instantâneas, cura divina. Isso acontece na África? Não, isso é para acontecer em todo lugar. Mas eu estou citando a África como um lugar onde as pessoas não têm a fé nos remédios.
A pessoa não tem fé no dinheiro, porque é um país pobre, é um país que não tem a saúde, é um país que não tem remédio para ser distribuído para as pessoas. Então é um lugar onde a miséria predomina. E aí eu trouxe aqui o exemplo da África, porque, como eu falei para vocês, que a fé, existe a fé humana, então lá as pessoas não têm como acreditar, esperar os remédios de postos, esperar o remédio que vem dos doutores. Então eles recorrem a quê? A fé, o dom da fé. A fé, aquela fé espiritual. A fé que o morto vai ressuscitar. E aí, meus irmãos, eu vendo uma reportagem, pessoas que ficam abanando as moscas em cima das pessoas, esperando e orando para receber a ressurreição daquele morto. E várias pessoas são ressuscitadas, porque eles acreditam que Jesus vai fazer ressuscitar o morto. Eles acreditam, eles têm uma fé extraordinária. E isso, meus irmãos, é lindo de ver as pessoas acreditando no Todo-Poderoso como a única fonte de vida, a única fonte de solução. E nós também precisamos ter essa certeza e não fazer como os incrédulos que não acreditam nesse Deus que sara, nesse Deus que cura. E o Deus que cura, os dons de cura, ele tem esse objetivo de amenizar o sofrimento humano e mostrar o poder de Deus aos incrédulos, de modo que eles possam ser quebrantados e de modo que eles creiam no poder do Senhor Jesus. E nós devemos ter muito cuidado com quem tem o dom de curar, quem tem os dons de curar, tem que ter muito cuidado para não usar esse dom como autopromoção, né, humana, mas saber que é algo dado por Deus e que ele deve ser exercido com muito cuidado, com moderação, com fidelidade ao Senhor, conforme os parâmetros bíblicos. Nós também temos que ter o cuidado e nós devemos ter o discernimento, né, de como exercer os dons de curar. Não se deve desprezar, é claro, o auxílio da medicina por conta desse recurso espiritual, por conta desse poder espiritual. Se o médico diz que deve tomar a medicação, nós devemos tomar aquela medicação, porque o Senhor deixou os médicos, né, para ter essa sabedoria, uma sabedoria também dada por Deus. Aleluia. Então, há sim uma necessidade dos dons de cura. Os dons de curar, eles são realmente necessários para a nossa igreja. E o Pai Celestial, ele deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Então, aqui a síntese do tópico 2 diz que existe uma variedade de manifestação do dom de curas. A sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos agora para o tópico 3 de nossa lição, que diz o dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O dom de operação de maravilhas. Este dom, ele realiza obras também extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. E aí nós temos aqui na nossa lição alguns exemplos bíblicos, né? O ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre, ele repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Então nós podemos destacar também outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus, que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, e aí fala também da ressurreição de Lázaro, que foi algo assim extraordinário. Glória a Deus. Então, o nosso Senhor, ele tem o poder, meus irmãos, sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte e ele tem poder sobre a vida, pois para ele nada é impossível. O nosso Deus deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo com poder,
com graça, sabendo que o Senhor Jesus é quem opera na vida do crente, é quem opera na nossa área espiritual, na nossa área física, e Ele é quem faz as intervenções. David Lean, ele explica que esse dom de operações de maravilhas, ele consiste em algo sobrenatural e algo que traz um resultado eficaz. Este dom ele pode estar relacionado à proteção, à provisão de Deus, ele pode estar relacionado à expulsão de demônios, né? À alteração de circunstâncias ou juízo. Segundo o nosso pastor Linaldo Renovato, que é o comentarista dessa lição, ele fala que assim como a dinamite ela explode rochas consideráveis, impenetráveis, o dom de milagres anula a ordem natural das coisas para trazer aquilo que é sobrenatural. Glória a Deus. Então, muitas vezes é uma verdadeira explosão do poder de Deus no mundo natural e na esfera natural. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ainda falando sobre os dons de operação de maravilhas, o dom de operações de maravilhas, fala que essa expressão operação de maravilhas, ela está no plural em grego e significa obras poderosas ou de poder, o que sugere grande variedade de milagres. É quando os recursos do homem acabam, aí é que os de Deus ele entra em ação. Glória a Deus. Quando nós achamos que não tem mais a solução, é quando o Senhor Jesus entra em ação e opera o milagre. Vale ressaltar que é um dom muito próximo dos dons de cura, dos dons de curar, mas difere na demonstração. Os dons de curar, eles são intervenções divinas no corpo físico das pessoas que estão acometidas por uma doença, enquanto o dom de operação de maravilhas pode extrapolar essa esfera física para a esfera espiritual, natural, isto é, de natureza, da esfera da natureza e etc. Como nós vemos ali na Bíblia, nós temos uma citação lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 15, né, que fala a sombra de Pedro. A sombra de Pedro curava as pessoas. É algo assim extraordinário, mas é algo que natural, a sombra dele, né, do físico. Então o que saía do físico, a sombra dele passava e curava as pessoas. Nós também vemos ali em Atos no capítulo 28 e no versículo 3 ao 6, que a imunidade de Paulo ao ser picado por uma víbora, né? Então nós também vemos em Êxodo 7 a vara de Arão se transformando em uma serpente, é algo físico, né? A vara se transformou numa serpente, numa cobra, na presença de Faraó. E nós vemos muitos exemplos na Bíblia, né, que fala justamente sobre a expulsão de demônios. Nós vemos e também sobre a cura de pessoas. E aí nós vemos isso quando fala lá em Atos, no capítulo 15, versículo 15, a sombra de Pedro curava as pessoas. E nós vimos também que lá em Atos, no capítulo 28, no versículo 3 e 6, que a imunidade de Paulo ao ser picado por uma víbora. Nós também vemos em Êxodo, capítulo 7, no versículo 12, que a vara de Arão, a vara era algo físico, mas a vara de Arão se transformou em uma serpente na presença de Faraó. E tantos outros exemplos que falam sobre a expulsão de demônios e ressurreição. Por que devemos buscar esses dons? Então, nós poderíamos enumerar várias razões para isso, mas nós devemos buscar esses dons porque eles são úteis, porque nós não devemos nos acomodar com os dons que possuímos. Nós temos também um subtópico que diz distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que a revista fala que nós, os cristãos, nós não temos autorização divina para determinar, para decretar ou para exigir a cura dos enfermos. Mas a nossa relação, ela se dá com Deus e não se dá, meus irmãos, de forma
que barganha, de forma de barganha, mas nós devemos ter essa relação com Deus. Porque, meus irmãos, quem somos nós para exigirmos algo do Senhor, se não fosse a sua infinita misericórdia sobre nossas vidas? Porque nós, seres humanos, somos totalmente limitados. Nós dependemos de Cristo. Então, como discípulos do Senhor, nós devemos orar, nós devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para que o Senhor cure sim os doentes, para que o Senhor traga a salvação, para que o Senhor traga a solução daqueles que procuram uma solução para seu problema. Então nós devemos buscar o Senhor Jesus, pois a sua palavra, ela recomenda que nós oremos sim pelos enfermos. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E isso é independente de eu ter o dom ou não. Porque Jesus, ele nos ensinou que se nós buscarmos, que nós deveríamos impor as mãos, nossas mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Então a nossa responsabilidade é justamente pedir a cura, orar pedindo a cura, porque quem sara o enfermo é somente a sua soberana vontade, a vontade de Deus. Quero também trazer aqui aos irmãos a diferença entre dom de fé e a operação de milagres. E aí a nossa revista traz um subsídio teológico que eu achei bastante interessante, que diz que a operação do dom de fé tem algo de semelhante ao dom de operação de milagres, mas esses dons se distinguem pelo fato de o dom de fé operar sem que às vezes seja visto o seu efeito instantâneo, enquanto a operação de milagres tem efeito imediato. Então, a gente pode estar vendo essa diferenciação entre o dom de fé e a operação de milagres. E nós trazemos aqui também uma referência em Marcos, no capítulo 11 e no versículo 14, quando Jesus se aproximou da figueira sem fruto, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Os discípulos simplesmente ouviram as palavras de Jesus. Parecia que nada havia acontecido. Entretanto, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Glória a Deus. Enquanto o dom de operação de milagres tem ação instantânea, o dom de fé opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo tão espetacular. De certa maneira, a fé sobrenatural é acessível a quase todos os crentes na igreja. E pela fé, tudo podemos conseguir, pois tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Meus irmãos, essa nossa revista é uma revista maravilhosa, que fala a respeito de dons de poder. E nós podemos concluir a nossa aula dizendo que, sem dúvida, é da vontade de Deus derramar dons de poder na vida dos crentes. Nós vemos isso nessa lição, nós vemos a necessidade também que a igreja, que o mundo precisa que nós busquemos desses dons. Então, meus irmãos, hoje mais do que nunca nós precisamos do poder de Deus para vencer as barreiras que nos sobrevêm. Poder para vencer, poder para preservar, poder para ter coragem, poder para preservar o que o Senhor Jesus já nos deu, mas poder também para perseverar no caminho em que nós buscamos andar, que é olhando sempre para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Por isso precisamos buscar os dons de poder para a nossa vida, a fim de que Deus nos use para a sua glória. Aleluia. Então, meus irmãos, infelizmente existem pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucro, para obter coisas materiais, para sobressair aos outros. Mas que nós não possamos proceder desta forma, porque o juízo de Deus virá, e virá no tempo próprio, e que a igreja do Senhor possa permanecer buscando esses dons,
propagando o Evangelho e glorificando o nome do nosso Deus sempre, porque Ele é o que dá, é Ele que tem os dons para nos dar. Basta que nós busquemos de todo o coração, que nós possamos aprender, que os irmãos possam estudar a sua lição. Não fique somente no que eu estou dizendo, procure aprender, procure se aprofundar naquilo que o Senhor Jesus tem para nos dar, que você possa buscar, que eu possa buscar, e que você possa ser abençoado aí na sua casa, juntamente com a sua família. Que você possa estar curtindo esse vídeo, deixando seu comentário, deixando uma pergunta, deixando aí algo que lhe acrescentou, deixando também as suas dúvidas, e que eu estarei olhando, estarei vendo os comentários dos irmãos. E se tiver alguma pergunta, estarei respondendo. E os irmãos da nossa classe também os irmãos podem estar me buscando no nosso WhatsApp, amém? Que os irmãos possam também compartilhar esse vídeo e que vocês possam ficar na dispensação da graça sempre. Que o Senhor esteja presente em sua vida, na sua casa e no seu ministério. Amém.